Isso! Começando agora mais um E-Show. Empreendedorismo e inovação é você à frente do seu negócio. E eu já vou chamar meu parceiro, meu parceiraço de bancada. Vem pro E-Show, grande Cid Alvarez! Olha o homem aí, Tintim! Vamos lá. Hoje temos nosso queridíssimo Luiz Gastão Bolognese, que vai falar tudo pra gente sobre a região do Piemonte, na Itália. Então, tem muito assunto aí pela frente. Quero agradecer ao nosso patrocinador, a Grande Mistral, tá aí. Mais uma vez está aqui conosco a Mistral, nos apoiando no quadro Vinho é uma Viagem. Vem pro E-Show, Grande Gastão! Olha o homem aí, vem de Barolo, minha gente! Tintim! Salute, Gastão! Salute! Salute a tutti! Salute a tutti! Por que eu tô beijando? Porque esse aqui é o rei dos vinhos e o vinho dos reis. É ele! É ele, nada mais do que ele. E ele é feito com qual uva que ele é feito, qual uva que ele é feito. Olha a camiseta dele, rapaz! I love Nebbiolo! Esse é o Gastão, grande Gastão. Cid, vamos começar, Cid? Vamos começar e a pergunta é sua. Gastão, dá um panorama geral pra gente, mostrando aí geograficamente as principais regiões vinícolas da Itália e depois aquele zoom na região do Piemonte, onde temos o nosso querido Barolo, que você está aí muito bem. Entre outros grandes. Entre outros. Primeiramente, obrigado a todos, né, pelo carinho. A gente tem a oportunidade de falar de uma das regiões mais incríveis. Eu ressalto sempre que eu falo aqui, a Itália é o único país do mundo que produz vinho em todas as suas regiões. A Itália é absolutamente única nesse aspecto, né? Um número de uvas autóctones, são uvas das regiões que são produzidas, incrível, é o país mais completo do mundo. E hoje nós vamos falar, né, dentro da Itália, nós temos uma rivalidade lindíssima, né, como tem várias rivalidades em outros, até a gente falando de esporte, né, nós temos o Piemonte com os seus grandes vinhos, e o Barolo é o principal vinho, e temos a Toscana, né, com os super toscanos e com os Brunelos. Então, tem sempre uma baita de uma energia em cima disso. Então, o Piemonte é de todas as regiões da Itália, talvez a mais clássica, que tem os vinhos mais elegantes, os vinhos mais finos, né, que talvez sejam também os mais únicos. E, para nossa tristeza, os mais caros também. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho de uma região onde o Nebbiolo manda, mas vocês estão degustando um Barbera. A Barbera, para mim, muitas vezes, eu posso até dar o testemunho aqui, eu já fui numa degustação de Piemonte onde o Barbera derrotou todos os Barolos, tá? Então eu sou um apaixonado pelo Barbera também, eu acho uma uva incrível, nós vamos falar bastante dela hoje também. E aí, obviamente, eu quando faço, né, converso com o Flávio, falo, dava para fazer 10 programas do Piemonte, eu não tô brincando, tá? Dava para fazer 10 de cada uma das regiões de Barolo, falar de Barbaresco, depois falar dos brancos, falar das outras regiões que não são muito difundidas, mas nós vamos fazer o possível aqui para dar um recado, e aí eu também deixo aqui à disposição de todos. Se precisar mais alguma coisa, a gente complementa. Maravilha, Gastão. Só para dar aquele cenário, né? No último programa nós falamos do Vêneto. O Vêneto é a principal região produtora em termos de volume da Itália. E vocês podem ver lá que, de repente, está lá o Piemonte, acho que em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar, tá? É uma região importante, super tradicional, não só na produção como no consumo de vinho, na cultura, mas em termos de volume não dá para comparar. E talvez seja aí também um pouquinho da explicação de que os vinhos são, na média, muito mais caros, né? Os vinhos do Vêneto, você consegue comprar um vinho do Vêneto por um preço legal, se a gente falar de Europa, né? E o Piemonte a gente já sabe que é um pouquinho para cima. E quando você começa a pegar os vinhos do Piemonte, tais quais um Grande Barbera, um Barbaresco, um Barolo, aí realmente você vai ter que desembolsar aí uma grana boa. Dá para comprar barbarescos, barolos e bons barberas acima de 40 euros, extraordinários, tá? Inclusive até hoje mesmo vi algumas cotações internacionais e obviamente tem coisa de 1.000 euros, vocês sabem, eu vou falar aqui, mas dá para beber bem um volume de dinheiro, vamos dizer assim, justo. Maravilha, Gastão. Vamos lá. Então vamos lá, só para situar vocês, né? Esse mapinha eu achei na internet, obviamente, né?
O Piemonte é lá no noroeste da Itália, né? A região mais rica do país, né? Para quem não sabe, lá que a gente tem a Lombardia e tem o Piemonte, a capital do Piemonte é Turim. Turim é uma grande cidade, muito rica, né? Infelizmente, parece que nos últimos anos, inclusive com a pandemia, sofreu um pouco, mas é uma região, se somar as duas regiões, as maiores indústrias, as maiores empresas, né? Os maiores empreendedores estão nessas duas regiões. E lá em cima, né, na fronteira com a França, ali pertinho do Mont Blanc, a gente tem o que eles chamam de Langhe, lá eles chamam de Langa, o Langhe, que dentro do Langhe a gente tem tanto o Barolo quanto o Barbaresco, que são os vinhos mais importantes da região. Tem a cidade de Alba, que é um ícone em termos de cidade, nós vamos falar um pouquinho dela, e depois a gente tem outro ícone, que é a cidade de Asti, né? E aí a gente entra depois na região de Alessandria e depois no famoso denominação de origem do vinho Gave, que é de uma uva que 99% das pessoas não sabe que uva é. Tem um amigo meu que eu já falei para ele umas 100 vezes qual é a uva que faz o Gave, eu pergunto, ele nunca sabe. Então é para dizer que é difícil mesmo. Olha a Nebbiolo aí, gente. Olha a Nebbiolo aí, gente. A capital do mundo da Nebbiolo, que é legal a gente falar, que é a minha camisa. A Nebbiolo é uma tricky grape, tá? Ela é prima lá, entre aspas, né? Da Pinot Noir. Ou uvazinha difícil, tá? É dificílimo você encontrar bons Nebbiolos fora da Itália, tá? Mas muito difícil. Eu, assim, já percorri o planeta visitando vinícolas e tentando fazer o hunting, o garimpo. E eu diria que me impressionou alguma coisa da Argentina e me impressionou um Nebbiolo da África do Sul, tá? O resto é praticamente impossível, a gente ouve muito falar. No Brasil também tem alguns ensaios, já provei alguns Nebbiolos do Brasil, interessantes, mas com esse caráter que a gente vai falar um pouquinho da Nebbiolo, poucos lugares tem, tá? E aí tá bem já pequenininho, né? As micro-regiões em volta de Barolo. Você vê Barolo e logo depois você vê Alba, que é a cidade que nós vamos falar um pouquinho mais, que é a capital do Cuneo, que é essa região. Em cima a gente tem a região de Barbaresco, tá? Que incrível. Os Barolos são vinhos mais masculinos e os Barbarescos são mais femininos, da mesma uva, tá? E por incrível que pareça, o Barbaresco, os especialistas dizem que tem uma influência marítima maior do que a região de Barolo, tá? Eles estão bem longe do mar, tá? Interessante. Muito interessante. Aí eu botei esse propósito, né? Vou destacar hoje o Barolo, que é, como eu falei, o vinho dos reis, o rei dos vinhos. O Barolo é um vinho que ele é absolutamente de uma região demarcada, e dentro dessa região demarcada existem algumas sub-regiões que são absolutamente, assim, típicas e que têm uma característica distinta. Aqui vale ressaltar o seguinte: os Barolos tradicionais são misturas de uvas dessas regiões, que eu vou falar as principais, tá? La Morra, Barolo, Monforte d'Alba, Castiglione Falletto e Serralunga d'Alba. Você vê que eu falei só de 5, que eu não falei de Verduno, não falei de Grinzane Cavour, não falei de Novello, não falei de Cherasco, não falei de Rodi, que são regiões que também produzem. Mas esses 5, cara, é onde o bicho pega, tá? É onde tem os vinhos mais importantes. E aí você começa a discutir um pouquinho de gosto. Eu, como já tenho uma litragem boa, eu sou apaixonado pelos Barolos. O Barolo de hoje que eu estou provando é um Barolo clássico, que é a mistura de praticamente todas essas regiões. Mas quando a gente fala dos crus, dos single vineyards de Barolo, eu sou um apaixonado pelos vinhos da Serralunga d'Alba, que é essa área aqui mais... À direita. Ao oeste, exatamente, ao oeste do mapa da Itália. E é espetacular. Mas aí você fala, Gastão, mas e o teu favorito? Mas o meu favorito é de Monforte d'Alba, que é o que já ganhou a maioria das degustações. Então, o Flávio me deu uma bronca hoje, falou, Gastão, é muito vinho que você fez. Eu falei, Flávio, eu botei pouco vinho, eu tirei uma porrada e ainda esqueci outra porrada. Então, se me desculpa, vai ter gente que vai ficar com ciúme porque eu não falei do seu vinho, tá? Então, é pra gente falar que lá é realmente um portfólio, é uma oferta maravilhosa de todas as regiões do Barolo, mas dessas 5 nós vamos falar bastante. Maravilha. Vamos falar das uvas então, Gastão? Vamos. Aí eu ia dar uma bronca no meu amigo Jura, que ele botou a Nebbiolo menor, a Nebbiolo tinha que ser a maior, mas tudo bem, isso é brincadeiras à parte. Então a Nebbiolo é a grande estrela dessa região, seguida
muito de perto, mas muito de perto pela Barbera, tá? Nós vamos falar um pouquinho da Barbera depois e da magia que a Barbera tem. E aí a gente tem outras uvas autóctones da região, como, por exemplo, o Dolcetto. O Dolcetto é muito comum no Brasil. O Dolcetto é um vinho mais simples e, na maioria das vezes, não leva madeira nenhuma, é um vinho fresco. Eu diria assim, ele é quase um Beaujolais italiano, tá? Vai ter gente que vai ficar bravo comigo, mas... Aí a gente tem essa tal de Freisa, que ninguém conhece, que eu até recentemente degustei. É um espetáculo. É uma uva que tem uma acidez muito boa, uma uva ótima para você, né, fazer um almoço, né, com aquela comidaiada, um salame, etc. É uma delícia. E eu também gosto muito da tal da Grignolino, que é muito, muito típica de lá, raríssima por aqui. E tem um produtor que é o Heitz, que faz um Grignolino delicioso, que até eu tenho aqui na minha adega, porque é aquele vinho que sai fora da curva. E aí eu botei a Cabernet Sauvignon porque existem vários produtores na região do Piemonte que produzem importantes Cabernet Sauvignon, tá? Que eu também vou falar um pouquinho mais para frente. Maravilha, as brancas. Olha as brancas aí. A da direita aqui é a que eu brinquei, a Cortese, é a uva do Gavi, tá? Então é uma das, em termos de volume de vinho, é um volume super importante, certo? A gente tem a Moscato, que é a que dá origem ao grandíssimo Moscato d'Asti, que é um vinho único, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele também, que é um vinho de baixa graduação alcoólica e para sobremesa ou para aperitivo é uma delícia. E aí eu também destaquei que nós temos tanto Sauvignon Blanc quanto Chardonnay, os malucos, né, que desrespeitam, entre aspas, as uvas autóctones. E aí eu fiz questão de falar da Arnés, que é de uma região chamada Roero, e tem o famoso Roero Arnés, que também é muito bom. E tem esse tal de Timoraço, que é praticamente assim uma viagem para o futuro, parte 18, que é alguns produtores de uma região, uma denominação de origem chamada Dertona, estão fazendo esse vinho, tá? Eu provei 2 vezes até hoje, tá? E uma das vezes o cara me fez provar às cegas e eu quase morri de emoção, tá? Eu vou falar desse vinho depois um pouquinho também, da uva Timoraço, raríssima, autóctone de lá. Maravilha. Olha aí, Alba, que você queria comentar. O que é Alba, né? O que é Alba, né? Alba, eu tive a honra de visitar Alba algumas vezes, e quando eu fui, uma das vezes, acho que foi a primeira vez que eu fui exatamente na Fiera del Tartufo, que é no final de outubro, começo de novembro. É um negócio inacreditável. Você anda na cidade, você parece que você está num tartufalho. Você tá espetacular. E aquela disputa, aquele negócio de você achar a melhor, que eles chamam de melhor pedra, a melhor patatine, né? A batatinha da trufa. Aqui eles misturaram nessa foto o tartufo bianco com o tartufo nero. O tartufo nero não é do Piemonte, ele é mais da Úmbria, né? É o famoso tartufo nero de norte, mas o tartufo é. Além do tartufo, tem esse do lado que é o tal do fungo porcini. O fungo porcini é uma religião. Por quê? O fungo porcini tem 2 tipos de fungo porcini. O seco, que faz os risotos de fungo porcini, que eu consigo ter aqui um estoquezinho na minha geladeira exclusiva, e tem o fungo porcini fresco, que é raríssimo aqui no Brasil, mas lá, na época, no season, é uma das coisas mais deliciosas que existe. É um negócio que tem parece um foie gras. É de tão espetacular que é. Você faz ele eu tenho um amigo meu que faz essas loucuras, que traz essas coisas, a gente faz aqui em casa. Deve ser maravilhoso. Eu vou pesquisar. Maravilhoso. Infelizmente, esse é de fato um negócio que precisa vender o carro, né? A gente sabe, né? Eu como trufa todo ano, porque os meus amigos generosos trazem uma pedrinha, né? Você traz uma pedrinha desse tamaninho de 80 gramas, está custando $10 mil o quilo, vocês imaginam quanto custa a pedrinha de 80 gramas. Mas quando eu fui na feira do tartufo, foi incrível, né? Porque eu peguei um dinheirinho e guardei, falei, vou levar uma tartufo para minha mulher. Fui lá e paguei, acho que era 200 euros, um pedacinho, devia ter, 20 gramas, não sei, para trazer aqui. E na hora que eu vou embora, o dono de uma vinícola fala, Gastão, eu tenho um pedido de favor para você. Esse você leva para o seu chefe, que era o Otávio, que era o dono da Expand, e esse é para você. O que eu tinha comprado, eu ganhei vezes 10. Eu comi durante 2 semanas tartufo o dia inteiro, só ralando, eu arranhando nada aqui. E eu ainda ganhei um ralador ainda, só ralando. Espaguete, ou mais ainda com fettuccine, talharine, com burro, né, com manteiga e com ovo frito. Meu Deus do céu. 2 semanas, todo dia. Oh, maravilha. Que beleza, que maravilha. Ai, que saudade. Vamos lá, vamos falar dos vinhos.
Vamos falar dos vinhos, dos produtores. Os grandes vinhos da região. Grandes vinhos são disputados, são raros. Essa figura, Aldo Conterno, é uma pessoa assim, extraordinária, que infelizmente nos deixou. Esse cara, inclusive, ele é revolucionário, na minha opinião. Por quê? Porque ele, inclusive, morou nos Estados Unidos, tá? Durante um bom tempo. E esse cara tinha uma visão de negócio incrível. Ele fez vinhos muito interessantes. Ele modernizou, dentro da vinícola dele, que ele recebeu de herança, algumas técnicas, usando, por exemplo, barricas de carvalho e tal, que vão e voltam, né? Hoje em dia já não põe tanto, já botou um tempo e tal, e ele faz vinhos incríveis. E nas degustações às cegas que eu fiz de Barolo, quando tem Aldo Conterno, ele ou ganhou ou foi segundo lugar, tá? E o melhor vinho dele de todos, para mim, um dos melhores vinhos do mundo, é esse Barolo Grambucia Reserva, que ele faz só em anos excepcionais, tá? Então esse é um vinho realmente espetacular, que eu me emociono só de lembrar. E aí eu destaquei outros dois, que é o Romirasco, todos eles são de Monforte d'Alba, e por último esse El Ticalá, que é espetacular também, tá? Então Aldo Conterno é sinônimo de qualidade, é um baita de um produtor, num lugar lindíssimo que é Monforte d'Alba. Gastão, deixa eu te fazer uma pergunta genérica sobre Barolo. Eu sempre soube que o Barolo, obviamente, é um vinho de grande longevidade e que era um dos maiores infanticídios você tomar um Barolo com, sei lá, 10 anos, 12 anos. Eu também ouvi de dizer que os Barolos, vamos chamar assim, das novas gerações, eles estão sendo, assim como outras regiões, mas falando especificamente de Barolo, eles estão sendo mais, vamos chamar assim, adaptados para que se possa tomá-los mais jovens. Como é que é isso? Que pergunta, hein? Essa pergunta é brilhante, tá? Então é isso. Antigamente, brincadeiras à parte, dizia assim, para você provar um Barolo bom, macio, você esperava 20, 30 anos. Aí eu fui perseguindo isso e tentando entender. Isso não faz sentido, não é esse o objetivo, principalmente, Cid, da indústria de vinho. Claro. Qual é o idiota do produtor que quer produzir um vinho para alguém tomar daqui a 30 anos? Então, não existe isso. Então, isso foi uma mística criada, eu acho, na minha opinião, exagerada, mas, de fato, os taninos do Barolo, da Nebbiolo, que estou aqui com muito amor, é um tanino de gente grande. Você precisa saber domar a criança. Aí tem um trabalho muito grande na agricultura, né? Na viticultura, para depois você fazer o trabalho na adega. Então o que você falou é a maior verdade de todas. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu entrevistei um produtor, que eu vou falar dele daqui a minutos, que ele vendeu a empresa, chama Mário Cordeiro, da Viet. Falei, Mário, mas me diz uma coisa aí, como é que é essa história? Ele falou, Gastão, deixa eu te explicar. Quando eu lanço um vinho no mercado, um Barolo no mercado, ele é bebível. Agora, isso não significa, Gastão, que ele vai mudar e, por que não, melhorar com o tempo. Mas ele tem que ser bebível. Então, a tua pergunta é tão sacana que esse vinho que eu estou hoje aqui, que é de um amigo meu que eu tive com ele semana retrasada, 3 noites com ele, chama-se Paulo Coppo. Paulo Coppo também vendeu a vinícola dele, o filho dele hoje é o General Manager, e esse cara fez esse Barolo que eu estou provando agora exatamente para responder a sua pergunta, Cid. Ele fez um Barolo mais moderno e mais fácil de beber quando jovem, para quebrar o paradigma e o estigma de esperar 20 anos. Então, se você pegar o vinho, por exemplo, o Grambucia, Cid, você não vai estar errado, tá? Eu bebi o Grambucia 1964. Tava espetacular, cinematográfico. Tomei lá no Brooklyn Fair, lá no melhor restaurante do mundo, onde você está aí agora, que é o Chef's Table. Foi inesquecível esse dia, tá? Eu já bebi 71, já bebi 82, já bebi 90. São vinhos que têm uma capacidade. Então, Gastão, você abriria um Grambucia 2016 hoje? Eu ia segurar um pouco a franga. Mas a boa pista da sua pergunta é o quê? Tem um monte de Barolo hoje em dia que são Barolos mais acessíveis quando jovens. Esse aí é que ano? Esse que você está... Foi de 16, que foi uma safra estupenda, tá? Eu diria para você, 2016 é safra para competir com 90, tá? Para competir com 90, competir com 96, competir com 2001, tá? É coisa de primeiro mundo. Quero ver esses vinhos no futuro. Que beleza. Vamos em frente. Chegou ele aí. Chegou o Giacomo Conterno, né, que é irmão, né, eram irmãos, o precursor lá de cima era o mesmo, 2 famílias, Aldo Conterno, Giacomo Conterno. Hoje esse rapaz que está na foto é o Roberto Conterno, tá? Ele faz
também uma gama de vinhos. Eu destaquei 2 vinhos. Ele acabou de comprar uma pedaço de terra e fez um vinho que eu ainda não tive o prazer, do pé da vida, de provar, que é o Cereta. Então eu não destaquei aqui, mas o Cachy na França, eu na Espanha era o importador desse vinho, provei bastante, graças a Deus. E o do lado esquerdo é o vinho hoje, junto com o Amarone e o Alzero, do nosso amigo Giuseppe Quintarello, e junto com o Brunello de Montalcino, do Soldera, os vinhos mais importantes da Itália, tá? Esse Monfortino é uma religião, tá? Todo apaixonado por vinho. Desculpe o termo, principalmente os mais abastados, porque não dizer os snobs, amam de paixão o Monfortino. É um grandíssimo vinho, tá? Para o meu gosto do Gastãozinho, esse vinho, às cegas, ele nunca ganhou, tá? Ele sempre vai bem, mas ele não ganha, tá? E aí eu fico feliz porque ganhou o mais barato e a gente é defensor dos fracos e oprimidos, como o meu amigo Robin Hood, tá? Mas é um vinho histórico, tá? É um vinho histórico. Olha o Gimenez aí. O Gimenez tá mandando pau. Elio Altari, também um produtor, tem uma brincadeira muito interessante no Piemonte, que é um bullshit, tá? Mas vale a pena contar aqui, apesar de ser bullshit. E dizem as más línguas que tem uma briga lá entre os produtores, entre os modernistas e os tradicionalistas. É uma mentira absurda, tal, mas no fundo existe. O que é o conceito, né? O conceito dos modernistas é ter vinho em barricas menores, vocês estão vendo a foto do Elio Altari. O Elio Altari poderia ser chamado de modernista, mas eu não concordo de jeito nenhum. Mas ele é um cara que usa barrica de carvalho. E a maceração mais longa, ela é um negócio super discutível. Às vezes, o modernista faz uma maceração mais curta, enquanto que o tradicionalista faz mais longa. Então, uma discussãozinha interessante, a gente, obviamente, guarda. E o Elio Altari, para mim, é dos Barolos, um Barolo mais moderno também. E você também, Cid, da tua pergunta, consegue apreciar ele mais jovem. Mas é seguramente dos melhores Barolos dentre todos, tá? Aqui o meu amigo Jura caprichou, botou o Barolo dele, que é o que eu expliquei para vocês, que é uma mistura de vários crus daquelas regiões, e ele tem do lado, nada mais nada menos, o vinheto Arborina. Esse um single vineyard, tá? Esse é um single vineyard de La Morra, que é um espetáculo, tá? Então esse produtor é, assim, breathtaking, de vinhos um pouco mais modernosos, tá? Tem um estilão mais, justamente por ter essa presença da madeira, que obviamente é maior do que num bote de 5 mil litros. Esse aqui são barricas de 225 litros francesas, tá? Mas é um baita produtor. Outro espetacular, Paulo Scavino. Hoje estive almoçando com a neta filha do Enrico Scavino, que é a neta do Paulo Scavino. Paulo Scavino fez 90 anos, né? E ele produz vinhos também lá na região de Monforte. E ele produz esses 3 vinhos, eu de novo destaquei o Barolo dele normal, que é bem uma coisa, mistura de cruz, e depois ele tem o Brick de Fiasca, que é um single vineyard. Esse vinho é espetacular, tá? Já provei, inclusive, coisa antiga. Toda vez que ele tá na mesa, ele surpreende. E o mais caro de todos é o seu Roque della Nunziata, que é esse do rótulo vermelho, que é um vinho, para o meu gosto, eu prefiro mais o Brick de Fiasca. Achei um vinho mais forward, mais para frente. O outro um vinho mais, vamos dizer assim, mais formal. O Brick de Fiasca é fantástico, tá? O Barolo normal eu tenho bastante aqui em casa, eu adoro. Ai, meu coração. Agora vem outro desaparecido, né? Outro cara maravilhoso que eu amo de paixão, Domenico Clerico, deixou a gente também há uns 3, 4 anos atrás. A história dele é lindíssima, porque ele faz vinhos incríveis. É um cara que dizem também que ele é mais pro modernista, eu também não concordo, porque eu acho que ele faz um Barolo completo. E esse Barolo, já que eu falei de quem ganha a degustação e de quem perde, o vinho que é esse do lado esquerdo de quem está vendo, chama-se Per Cristina, em homenagem à filha que ele perdeu. Ele tinha uma filha chamada Cristina, e ele perdeu a Cristina e começou a fazer esse vinho. É Monforte d'Alba também, que eu vou te falar, esse vinho é um dos vinhos assim que toda vez que eu provo, eu me emociono, tá? E uma das degustações que a gente fez, lindíssima, da safra 2001, que eu destaquei agora há pouco, esse vinho foi o campeão absoluto, tá? Do outro lado, ele tem um vinho que foi, no dialeto do Piemonte, foi dado para ele, porque ele é um baita de um bagunceiro, diz que quando era moleque era um puta de um bagunceiro, chama Aeroplan Cervai, é o nome do vinho. Um maluco, ganhei de presente uma garrafa desse vinho de um grande amigo meu, delicioso também um Barolo com muita personalidade. E depois o de cá é o Barolo normal, também mistura, que o próprio Domenico Clerico fez. A vinícola continua de vento em popa, super moderna.
os vinhos são affordables, tá? Os vinhos de Barolo e Barbaresco, eu queria que as pessoas anotassem, têm subido de preço nos últimos 3 anos. E para quem quer me ouvir, pode anotar que vai subir bastante ainda, tá? Porque esses vinhos vão ficar cada vez mais raros, a demanda vai acontecer um fenômeno não tão grande quanto o Borgonha, mas vai acontecer um evento similar ao da Borgonha com relação aos preços dos Barolos, tá? Quem comprou, comprou. Quem não comprou vai ter que vender os 2 carros. Cavalotto, esse eu não visitei, não conheço muito, só conheço a qualidade do vinho. E esse vinho é fantástico. Esse foi um dos que ganhou, até postei no meu Instagram, uns 2 anos atrás, ganhou a degustação. E essa foi uma degustação com níveis de crueldade, porque eram 10 vinhos, 11 vinhos, 5 Nebbiolo, 5 Barolos, 5 Pinot Noirs, inclusive Grand Cru, e um Barbera. E é a primeira vez na vida que o Nebbiolo, junto a grandes Borgonhas, deu um pau em todo mundo, foi esse vinho, tá? Foi esse vinho que chama Brico Bosques, vinha San Giuseppe. E era safra 2001 de novo, tá? Um vinho inesquecível. E eu botei de sacanagem do lado, talvez o vinho mais barato do Cavalotto, que é o Langhe Nebbiolo, que ele não é Barolo. Porque lembra que eu mostrei uma pinha para vocês? Uma pinha tem plantação, para ser Barolo tem que estar no Barolo. A 20 metros daquela curvinha, a uva pode ser parecida, tal, mas você não pode rotular como Barolo. O vinho é Nebbiolo Langhe. E esse Nebbiolo Langhe do Cavalotto, eu brinco, ele é um mini super hyper straight Barolo. Ele dá um pau no monte de Barolo, tá? Acredita? É muito bom. É muito, 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 muito bom. Então eu fiz questão de botar o mais caro, o mais disputado, e esse que é o Langhe, olha, esse vinho deve custar uns $30, tá? 35 no máximo. Opa! Pô, que beleza, boa dica, hein? Pode procurar, esse vale a pena procurar. Raríssimo, no Brasil, inclusive, infelizmente, não tem ninguém que traz, que eu saiba. Boa dica, vamos lá. Ronha, aí vem lá, eu já falei dos vinhos caros, né? Da Itália, aí tem um que corre por fora, que é esse do meio tinto, tá? Esse tal de Cricket Pagé. Esse custa mais de €1.000 a garrafa, tá? Mais de 1.000. Ele compete com o Monfortino, talvez ele não tenha tanto glamour como o Monfortino, mas ele é as much as the same price, tá? O rótulo branco. O Pira é um dos Barolos dele, maravilhoso, tive o prazer de provar. Esse produtor, ele é artigiano, daqueles pequenininhos, que faz tudo como manda o figurino, né? Hiper tradicional, é um vinhaço. E aí eu destaquei aí, pá, de sacanagem, que eu já tinha escrito lá na uva, tem 2 vinhos dele brancos, que os meus amigos generosos me botam para provar e eu provo. Um deles é o Soleia. Sabe o que é o Soleia? O Soleia é um Chardonnay com 30% de Nebbiolo vinificado em branco. Que isso? É, meu amigo. É mesmo, sem casca, né? Todo mundo rasga o diploma, é isso que eles fazem comigo, me torturam, você tortura, me maltratam. 30% de Nebbiolo vinificado em branco, esse Solé, espetáculo. Last but not least, do lado dele quem tá? O Timoraço, o Dertona Timoraço, é esse Montemarzino que o cara faz, que também me botaram a cego, eu chutei tudo que você podia imaginar. É branco do Friuli, pode ser não sei o quê, eu tô achando, pode ser do Trentino, do Alto Adige. Resultado, era o Timoraço, o nome dele Grappoli, Timoraço do Ronha. Timoraço é a uva, sempre. É a uva. E Dertona é a dominazione de origine controllata. Tô vendo. Vinhaço, tá? Giuseppe Ronha, dificílimo achar. Não tem no Brasil, não adianta procurar. Esse tem que trazer na mala. Luciano Sandrone. Esse eu bebi terça-feira retrasada. Eu bebi esse de rótulozinho azul, que chamava Brico Bosques. Agora chama-se Aleste, que ele mudou o nome para homenagear os netos. E o neto chama Alessio e a menina chama-se Celeste. Então chama-se Aleste, o vinho mais importante dele. Foi o ganhador da minha degustação. Tá postado no meu Instagram esse vinho Safra 1997. Que o meu amigo generoso levou 2 garrafas que nós degustamos em 12 pessoas e depois eu ainda levei uma de brinde aqui para casa. Então estamos garantidos com o Brico Bosques hoje a leste. Rótulo vermelho, Luciano Sandrone, chama Barolo Levini, bebi ele na praia, postei, acho que foi o ano passado, Magnum,
Eu nunca tinha provado esse vinho, tá? Esse rótulo vermelho. E foi uma das grandes surpresas de Barolo que eu tive nos últimos tempos. Detalhe, não era de uma grandíssima safra, tá? Era 2011. E eu fiquei encantado. E por último, falando do Sandrone, eu de novo fiz uma sacanagem. Eu botei o Nebbiolo dele. Esse vinho é da Mistral. A Mistral, há uns anos atrás, talvez 5, 6 anos atrás, fez um baita de uma promoção e eu comprei esse Nebbiolo. Eu diria para você, se alguém me perguntar, Gastão, eu quero conhecer uma Nebbiolo, mas eu não tenho dinheiro para comprar um Barolo. Eu vou dizer assim, compra o Nebbiolo, do Sandrone ou do Cavalotto, que eu acabei de falar agora. São 2 vinhos que são, vou repetir, melhores que muitos Barolos. Mas que muitos. É só para dar a dica, porque o preço é infinitamente mais affordable para nós, tá? Eu sou apaixonado por Luciano Sandrone, tá? Brincadeiras à parte, muita gente chama, eu também não concordo, ele de modernista. Eu acho que ele é um produtor de grandes Barolos clássicos. Ele usa também barrica de carvalho pequena. Isso também dá essa nuance de que, puta, o vinho é mais modernoso, mais acessível, vamos dizer assim. Bruno Giacosa. Dos grandes abastados, o que os abastados compram? Monfortino e Bruno Giacosa. Eu destaquei os 2 Bruno Giacosa Riserva. E são 2 Riserva. Um é o Roque del Falletto, que é um Barolo de Serralunga d'Alba, e o outro é um Barbaresco Azzilli, também dentre os vinhos mais caros hoje do Piemonte. Então, eu diria que está lá o Monfortino, o Cricket, que são os 2 mais caros. Numa segunda etapa, os Bruno Giacosa, a etiqueta rossa, estão custando muita grana. Então é assim, um produtor super artesanal também. Não é o meu maior favorito, mas outro dia eu estive na terra de vocês. Um grande amigo abriu, também está postado no meu Instagram, e ele abriu uma etiqueta rossa, Barolo, Roque del Falletto, 2007. E eles estavam jogando botão, ele e um outro amigo. E eles jogaram botão, eu fui no banheiro enxugar minhas lágrimas, porque espetacular. Que negócio de rasgar o diploma, né? E adivinha qual era o outro vinho que o cara abriu? Um Grambucia 2006, tá? Então, no mesmo dia eu bebi um Grambucia 2006 do Aldo Conterno e um 2007 Barolo, etiqueta rossa, do Bruno Giacosa. Então eu fui 2 vezes no banheiro chorar, tá? Que beleza! Olha o Viete aí. Comentei do Viete, o Viete é amigo, né? Infelizmente, não sei, vendeu a empresa, né? Toda a família Viete está fora do negócio. O enólogo que é casado com uma das filhas, que é um gênio, chamado Luca Currado. O Luca Currado continuou no business e eles foram vendidos por um banqueiro dos Estados Unidos e o vinho continua sendo, talvez, dos mais pontuados de todos. Se somar, quem teve 100 pontos do Parker no Piemonte, eu acho que o Viete talvez seja um dos primeiros, tá? Junto lá com o Aldo Conterno, com o Giacomo Conterno. Ele faz vinho de todos os níveis, faz um delicioso também Nebbiolo d'Alba, faz barbelas incríveis que eu vou falar daqui a pouco, e faz um grupo maravilhoso de Barolos, tá? Maravilhoso. E os que eu destaquei aqui é o Ravera, que é um vinho que eles faziam muito, que eu tenho em casa, adoro. Aí eles pararam de fazer, misturaram no vinho do blend, voltaram a fazer agora. Quando eles voltaram, em 2010, já teve 100 pontos do Parker na primeira, tá? Logo de cara na volta do Ravera. E do lado, o Ravera obviamente, Monforte, Castiglione Falletto, e o Lazarito, que é o do lado, é de um vinhedo do Serralunga d'Alba, que é minha paixão. E esse que está ao lado esquerdo, que é esse rótulo que tem sempre um pintor de um artista, é o Vilero Riserva, tá? Esse vinho é um vinho top, um vinhedo único também, e esse vinho é um dos que tem mais 100 pontos aí do Piemonte, com certeza, tá? Eu tenho um grande amigo meu que me apresentou o próprio Mário Cordeiro e a família, e ele tem um estoque bom, então eu tenho a oportunidade de provar muitos vinhos do Viete, e é impressionante a consistência da qualidade, tá? Vai safra, volta safra, novo, velho, mais ou menos, é sempre um espetáculo. Esse é um produtor que eu também não tive o prazer de ir, mas eu tenho degustado muito, graças ao bom Deus, que chama-se Massolino. E o Massolino, de novo, né, puxando a sardinha, o tubarão para minha brasa, né, faz um vinho chamado Vinha Rionda, e o Vinha Rionda, da onde é? De Serralunga d'Alba, de novo. E esse vinho, eu já provei algumas safras, e ele tem o Massolino Vinha Rionda Reserva, é espetacular. E, de novo, a coincidência que nós bebemos recentemente uma Magnum do 2001, tá? E eu diria um dos grandes Barolos da minha vida, tá? Daquele Barolo que você não esquece o caminho de casa, tá? E eu falo da 2001 porque talvez seja a safra que eu mais tive o
prazer de provar grandes vinhos da mesma safra. Tá? Adoro 99, adoro 96, mas eu acho que 2001 eu tenho mais litragem. Chegou ele, Bartolo Mascarello, esse é totalmente tradicional, esse eu não vou pedir desculpa não para ninguém, mas é tradicionalíssimo. Só faz um vinho, mistura de vinhedos, e esse vinho, ele é tão espetacular que essa eu vou maltratar você. Olha o que eu tenho aqui. Eu trouxe até a garrafa para casa. Outro dia eu fui na casa de um amigo, ele me botou para degustar esse vinho. Eu não tinha degustado ainda. É um vinho francês, Savigny Le Bon. Vocês estão lendo? Olha o que está escrito ali. Hommage a Bartolo Mascarello. Leu? Nossa! Acredita em mim, um borgonhês. Olha aqui, um borgonhês, família Potel, homenageando um italiano do espaguete. Eita! Que é isso? Esse vinho é aquele vinho que eu vi o macho. Eu fui para Chicago, num baita num restaurante que até infelizmente fechou. Mas é um francês incrível. Tinha esse vinho na carta e eu falei, ó, depois a gente vê como paga. Traz o Bartolo Mascarello. É extraordinário, tá? Em termos de quem gosta de vinho italiano, que tem personalidade. Ele é um vinho tanino violento. Ele não é um vinho para criancinha, não, tá? Tira as crianças da sala. Mas ele com comida, ele voa. Mas voa bonito. Maravilhoso esse vinho, tá? Bartolo Mascarello. Que beleza! Esse já é o primo, Giuseppe Mascarello. Anche tradizionale, per me, vinho mais claro, já provei vários, o Barolo dele. Agora, esse que é o Mon Privato, é um negócio espetacular, tá? É o topo de linha, Castiglione Faletto também. Em anos especiais, ele faz um Mon Privato chamado Camorício. Só em anos especiais. É outro vinho que eu também tive o prazer de provar, que é um negócio extraordinário, tá? Então agora eu fiquei feliz porque eu vi os dois Mascarello aqui. Eu fiquei defendendo aqui o tradicional e o não tradicional. Os dois Mascarellos são muito tradicionais, tá? Aquele vinho que não mudou a receita em 100 anos, era que nem o bisavô do cara fazia, ele continua fazendo igual. É muito legal. Ceretto, anche non conosco, ma assaggiato un po'. Esse Ceretto é um produtor, assim, top de linha. Não é fácil de achar. Também eu não me lembro de ter visto nunca aqui no Brasil. E eu, uma vez, fui na casa de um grande amigo. Era aniversário dele, acho que ele fazia, não sei, 45 anos, um dia especial. E ele me traz uma Magnum desse do lado direito, que chama Prapò. O mais famoso é esse Brico Rock aqui dele, tá? Barolo Brico Rock, desse aqui do lado de esquerdo. E o de lá é o Prapò. Da onde é o Prapò? Serralunga d'Alba de novo. Era uma Magnum 1980, que não foi uma grande safra. Castão, abre aí! Eu abri o vinho, eu vou dizer pra você. Não dá pra esquecer. Isso já faz, ó, seguramente 10 anos, tá? Me lembro que eu fiz tudo bonitinho, tirei a rolha e tal. Tava íntegro, decantei o vinho. Tinha outros grandes Barolos. Esse Barolo foi o grande vinho da noite. Então não vou esquecer nunca. Aí chegamos ao grande Angelo Gaia. O homem que dizem as más línguas que fez o melhor trabalho da história para a vitivinicultura italiana. Eu concordo. Esse cara fez um trabalho de caixeiro viajante no mundo inteiro. O avô dele já produzia. Eu vi o cartão de visitas do Vini di Lusso. Vinho de luxo. Desde 1900 e pouquinho, ele já pensava nessa diferenciação. E o Gaia conseguiu esse feito de botar o vinho dele nos melhores restaurantes do mundo, foi criando uma marca e hoje é um vinho muito caro, mas um vinho assim espetacular. Eu destaquei os 4 grandes vinhos dele aqui e ainda não coloquei outros tantos, Flávio, que ele tem cada baita vinho. Aqui eu coloquei o Trio Ternura, são todos da região de Barbaresco, os 3, da esquerda para a direita, Sore Tildin, Sore San Lorenzo e Costa Russi. E o último aqui chama-se Spers. O Spers é de Barolo. Adivinha de onde é? Serralunga d'Alba de novo, mas eu tô sacaneando aqui. O Spers é de Serralunga d'Alba. A vinícola do Gaia tá dentro da cidade de Barbaresco, a 1,5 metro de distância da prefeitura. Ele comprou a prefeitura e fez um grande conglomerado lá. Então eu tive a honra de visitar esse lugar. É absolutamente inesquecível visitar a cantina de Angelo Gaia, tá? É fenômeno que esse cara fez por vinho. E aí eu conto um pouquinho de achievements, né? Sou engenheiro, gosto de número e tal. A Wine Spectator fez, 10 anos atrás, 15 anos atrás, uma pesquisa, né? E depois publicou dos 50
Best Italian Wines Ever. Sem safra. Qual é o vinho mais importante da Itália? O Gaia ganhou. Soare San Lorenzo em primeiro, Costa Russa em terceiro, Soare Tildin em 12º e o Spers 43º, se não me engano. 50 vinhos ele fez, primeiro, terceiro, 12º e 40º alguma coisa. Todos os vinhos da Itália ever. Eu sei que é uma publicação, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas assim, é espetacular, tá? E ele faz, o Gaia, aí não vinho moderno não, os vinhos são únicos. Eu consigo reconhecer um vinho do Gaia, tá? O antigo enólogo dele chamava Guido Rivella, que eu tive a honra de conhecer. Hoje, retired, né? Tem os projetos dele pessoais. Ele faz um Nebbiolo que é um soco no queixo, tá? Esse vinho, dá pra tomar, jovem. Mas quanto mais tempo você puder guardar um vinho do Gaia, você vai ter surpresas incríveis. Bebi recentemente, cara, um 82, tá? Por incrível que pareça, com 40 anos, eu achei o vinho jovem ainda, tá? Puxa. Eu já tinha provado essa mesma garrafa. Então, Gaia, eu sou um collector de Gaia, tenho poucas garrafas, mas, por exemplo, quando eu visitei lá, eu trouxe uma Magnum para cada um dos meus filhos, que estão aqui repousando em muita paz para um dia importante a gente poder abri-las. Legal, que legal. Que beleza. Roberto Boerzio, questo di più modernista di tutto. Brincadeira. Esse é um cara que usa barrica e faz vinhos com estilo porradão também, tá? Eles são Barolo, são La Morra, que é onde está a vinícola de Roberto Boerzio, e esse cara, ele conseguiu assim, uma projeção internacional poucas vezes vista, tá? Ele também tem um monte de vinho com pontuação lá na Casa do Chapéu, e os vinhos dele são muito, muito, muito caros, tá? E ele é um cara chique, por exemplo, tem vinho que ele só engarrafa em Magnum, tá? Esse aqui que tá aqui é um Brunato, um reserva, só em garrafa e Magnum. Se você quiser tomar uma garrafa, não tem. Você tem que comprar a Magnum. Sarmassa também em Magnum. E aí eu botei aí outros dois, botei o Casinelli, botei o La Serra e botei acho que o Brunati também, tá? Então aí de novo, brincadeiras à parte, eu botei 4, mas ele tem outros tantos grandes Barolos. E vai ter uma surpresinha logo na sequência agora também do Boerzio. Armando Parusso não é um produtor muito antigo, mas é um cara que conquistou muito uma boa posição. Também de Monforte d'Alba. Ele tem o Bucia dele, que é maravilhoso, que é esse rótulo preto. Esse aqui eu tenho aqui em casa também. É um vinho que eu adoro. Tem um estilo também mais para o estilo opulento, não é um estilo mais elegante. E esse Mariambino, que é do mesmo produtor, quando eu provei em Magnum também, eu fiquei encantado com o vinho, provei ele 2 vezes, na segunda vez em Magnum, que eu achei ele mais elegante, mais fino. Então é um produtor que respeita muito o terroir daquele vinho. Então o Bucia, que é um vinhedo mais, que produz uma uva mais presente, é um vinho mais intenso. E o Mariondino, um vinho mais elegante, mais fino. Mas é um belo produtor também, eu gosto muito do Parusso. Maravilha, Gastão, vamos lá. Giovanni Corino e anche Renato Corino. Eu escolhi o Giovanni Corino porque eu conheço bastante a família. O André Corino hoje é um garoto de 20 e poucos anos, esteve aqui no Brasil recentemente. Eu estive com ele na Alemanha. Também foi onde eu conheci, na feira Provine, que aliás eu vou embarcar amanhã para Provine. E ele faz diversos vinhos. Eu destaquei de novo o Barolo, que se chama Del Comune de La Morra, que é um blend de vários crus de La Morra. E aí ele tem um que chama Giacchini e também tem o Arborino. Eu destaquei o Giacchini porque o Arborino eu destaquei lá em cima, o do El Altare. Mas é uma delícia, custo-benefício muito bom, tá? Esse vinho muito bom. É um Barolo que é muito bom e que não custa, por exemplo, esses que são mais badalados. Aí já entramos num que é 2 coisas, né? La Spinetta, família Rivetti. Família Rivetti tem presença muito grande em Barolo e tem presença muito grande também em Barbaresco, tá? Esses caras são colecionadores também de pontos, tem ponto em tudo quanto é lugar. E eu destaquei aí o Barolo Campé Vursu, que é esse rótulo laranja, e o Barbaresco Vursu Valeriano, tá? Ele também, esse cara tem um grupo de vinhos que ele também só engarrafa em Magnum, tá? Eu, infelizmente, não visitei eles, provei algumas vezes, mas é um vinho que eu conheço menos do que muitos dos outros que eu falei até agora, tá? Mas é um belíssimo produtor. Esse não podia ficar fora, entendeu, Flávio? Eu podia até deixar, porque eu não conheço muito, mas desobedeci o Flávio e falei, puta, vamos estourar o tempo hoje. Barbaresco, Bruno Roca, espetacular. A Luísa Roca, que esteve aqui no Brasil recentemente, é uma menina maravilhosa também. Destaquei o vinho, que é um dos vinhos que eu adoro de Barbaresco, que chama Rabaiá, que é esse que tem a folhinha. E o do lado chama-se Maria Adelaide, ele só faz em anos especiais, em homenagem à mãe dele, tá? A mãe do
do Bruno Roca, chamava Maria Adelaide. Eu provei uma Maria Adelaide, se não me engano foi uma vez só. Impressionante o vinho, tá? Inesquecível a porrada que foi o vinho. Ele já estava com bastante de garrafa, tá? Eu acho que era 2001 também, e eu provei faz uns 3 anos atrás, tá? O vinho é um tiro no coração, tá? Muito mais intenso, por exemplo, que o Rabaiá, que é um barbaresco mais tradicional mesmo, mais fino, mais feminino. Aí esse é o destaquezinho final mesmo, que eu queria falar aqui, décadas, né? A gente podia ter feito 5 programas. Podia. Ficou com gosto de quero mais. Ficou assim. Isso. E aí eu vou falar aqui do Piemonte como os surrounding. Porque quem tem o Barolo, quem tem o Barbaresco, tem tanta coisa boa. E aí eu vou falar especificamente do vinho que vocês estão bebendo, né? Que é da Barbera. A Barbera, essa vinícola, eu tive a honra de visitar, que chama-se Braida, do grande e saudoso Giacomo Bologna. Esse cara faz diversos vinhos também, inclusive brancos. Faz Brachetto d'Acqui e faz os melhores para mim. Emoção pura. São os barberas mais inebriantes, mais chiques, mais charmosos que você pode imaginar. E esse trio ternura que tá aí é inacreditável, tá? O Bricco dell'Uccellone é o grande vinho da casa, que fez a imagem. E o Giacomo Bologna foi o cara que inventou o Barbera Barricato. A Barbera antes era uma uva ordinária que, purificava, vendia, era a uva do dia a dia. Onde ele pegou a melhor Barbera dele, botou em barrica e fez um vinho chamado Barbera Barricato. Esse vinho é o Bricco dell'Uccellone. Primeira safra, 82. O seu amigo aqui provou 82 e ele ganhou numa degustação à cega de todos os vinhos italianos à mesa, das quais Gaia estava na mesa, Soldera estava na mesa. Que isso? Acredita em mim, o Barbera ganhou a degustação, tá? 1982. Então, o Bricco dell'Uccellone é paixão. Do lado dele tem o Bricco della Bigotto, que é um dissidente, vamos dizer assim, de um outro cru maravilhoso. E o último de cá, que tem esse, eu não sei se é um beijo, se é uma borboleta, o que é, esse vinho chama-se Aisuma. Alguém sabe o que é Aisuma em latim? Eu não sei. Então eu vou dizer para vocês. Aisuma em latim significa cheguei lá. Ele inventou esse vinho porque o professor dele de agricultura, que era um cara da Geórgia, prometeu visitar ele. E o cara prometeu de visitar, ele falou, só vou fazer a colheita quando o meu professor chegar. E o cara atrasou. E ele foi atrasando a colheita. E não atrasando a colheita. E colho, não colho. Vou colher, não vou colher. Vou colher. O professor chegou. Ele colheu e ele fez o Aisuma, que eu cheguei lá. E eu tive a honra de provar alguns Aisumas. Ainda tenho aqui em casa. É um negócio que quando eu fiz uma grande realização na minha vida, para não ficar romântico, eu não vou contar, eu abri um Aisuma. E na mesa com a minha família, eu falei, pessoal, Aisuma. Cheguei lá. Ah, que beleza, que beleza. Olha o copo aí que você Olha já o copo de novo. Esse é o vídeo de vocês. Olha aí, ó, o Mondaccioni é o Freisa, que eu comentei lá na frente. Eu até tenho uma garrafa do Freisa aqui, que eu ganhei semana passada. A gente tem do lado dele o Pomoroso, que é o Barbera top deles, para ser concorrente do nosso amigo Bricco dell'Uccellone, que eu acabei de falar. E aí, para não deixar por menos, a família Kopp, que é a do meu vinho de hoje, certo? Ela faz um dos melhores chardonnays da Itália, chama-se Monteriolo, espetacular, chardonnay puro, também em barrica, fermentado em barrica, um negócio espetacular. Eu postei semana passada esse vinho no meu Instagram, e do lado ele faz o espumante, que é um espumante também, Blanc de Blanc, 100% Chardonnay, que é seguramente, eu diria que top 4 dos melhores espumantes da Itália, tá? E esse é a família Kopp, né, que foi vendida, que eu falei, mas que continua com uma qualidade estupenda, que é o Barolo que eu estou provando hoje. Que esse Barolo é um Barolo que é segundo ano que ele foi feito, tá? É um Barolo que foi desenhado na pergunta do Cid. Ele foi desenhado para ser um vinho para ser consumido antes e com muito foco na restauração, para fazer o que é a imagem do Barolo. Em vez de você ir no restaurante e pagar R$5.000 um Barolo, você vai beber um Barolo que é mais simples na concepção, também mistura de vários crus de Barolo, mas que é muito acessível ainda jovem. Vietti de novo, lembra que eu falei do Vietti dos Barberos? Eu quero falar dos dois Barberos do Vietti. O Vietti é craque lá no Barolo, coleciona 100 pontos do Parker no Rock e no Vilero dele. Eu amo o Lazarito, meu favorito, é um Gadalba. E ele faz 2 Barberos, olha que legal. Um é um Barbera d'Alba, olha isso, Barbera d'Alba, Scaroni, e o outro é um Barbera d'Asti, que chama La Crena. Então, Asti é o Barbera de quem? Do Bricco dell'Uccellone lá em cima.
do Braida. Barbera d'Alba já é do Voerdio, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é um dos melhores Barberas que eu já bebi na minha vida, que também só em garrafa e magro. Deve ser o próximo foil aí. Ei, olha ele aí. Esse é um Barbera, de novo, já contei a história do Bricco dello Cialone, que ganhou de todos, e uma vez a gente fez uma degustação de Barolos na casa de um amigo meu, e a gente botou um Coringa. O Coringa era esse vinhozinho aqui, chama-se Barbera d'Alba, Vinheto dal Pozo e della Nunziata, do seu querido Roberto Voerdio. Só em garrafa e magno também. Olha, eu juro pra vocês, eu lembro como se fosse hoje, tá? Não é que eu gostei mais desse vinho, eu gostei muito mais do Barbera do que todos os Barolos. Aí esse dia a gente fala assim, meu, o que tá acontecendo no planeta, né? O vinho é extraordinário, tá? Então, se algum papai do céu vier, gastando, porque você tem que escolher um Barbera hoje. Entre o Aisuma, esse, o Bricco dello Cialone, eu ia ficar meio doido, tá? Esse é Barbera d'Alba, do grande Roberto Voerdio. Olha o Sandrone de novo aí. Lembra que eu falei lá em cima dos vinhos dele, do Aleste, do Levini e do Nebbiolo? E agora eu falei de quem? Do Barbera. Esse Barbera é o melhor custo-benefício do mundo que eu já comprei. Eu comprei esse vinho da Mistral, tava lá com uma grana, comprei acho que meia dúzia de garrafa. Eu até hoje choro de não ter comprado todas. Um espetáculo, vinho, um espetáculo. Não é um vinho caro, é um Barbera da Alba do Sandrone e acabou. Gastão, agora não pode faltar o quê? Dicas do Gastão, velho for money, é isso aí. Só que, como a gente sofre, Cid e Flávio, velho for money para Piemonte, para Borgonha, tá difícil, né, meu? Então, é difícil ter, porque todos esses vinhos custam acima de R$200 e todos custam menos de 300. Então, quando a gente já falou de velho for money aqui, a gente indicou vinho do Chile de R$100, vai, 120, 150. No Piemonte, eu peço desculpas aos meus amigos e tal, eu não vou recomendar um vinho de 80 pau, 100 pau, que eu sei que é um lixo, que eu provei que não dá nem para temperar a minha vitela aqui. Então eu escolhi exatamente, inclusive, de vocês, que é esse vinho Lavocata, que é um Barbera d'Asti do copo, que é delicioso. É o entry-level dos Barbera dele, e você vai beber, você tá bebendo, né, Flávio? Você tá curtindo o vinho, né? É uma delícia. Maravilha, maravilha. Aí eu botei logo do lado, para representar outra uva, que é uma uva que eu também gosto, mas é um vinho que tem menos complexidade, que é o Dolcetto d'Alba. Dolcetto é uma delícia, só que é um vinho, como eu brinquei, né? Quase um Beaujolais. Tem gente que vai ficar brava comigo, mas não vai ficar. Mas eu botei esse do produtor Vera, que eu tive o prazer de provar, e gostei bastante. No meio, um vinho do cara que eu falei lá dos Barolos, certo? O Giovanni Corino. Esse vinho eu tenho aqui em casa mais de uma safra, tá? Também tem um belíssimo custo-benefício. Esse eu acho que custa 200, alguma coisa assim, bem perto dos 200, tá? Que é muito gostoso. Então eu botei aí um de cada, né? Um Barbera, um Dolcetto e um outro Barbera d'Alba. E do lado de cá, o que eu pus? Eu pus nada mais, nada menos que um Moscato d'Asti. Moscato d'Asti é aquele vinho doce, de baixa graduação alcoólica, que ele é extraordinário para quê? Ou para um aperitivo geladíssimo, principalmente para as mulheres, com todo respeito, ou principalmente para sobremesa. Esse vinho aqui com salada de frutas, é um desbunde. E o Paulo Copo, do nosso amigo Copo, o que ele faz com esse vinho? Ele põe no panetone. Então tem um panetone feito com Moscato d'Asti. Aí vocês já devem imaginar, você pega um panetone feito com Moscato d'Asti e abre uma garrafa de Moscato d'Asti. Aí tem que chamar a polícia, chamar todo mundo. Pode ser. Gastão, hotéis, restaurantes, tem dicas disso? Hotel, as vezes que eu fui no Piemonte, eu fiquei 2 vezes em casas de produtor e uma vez nesse hotel Calissano, que é no centro de Alba. Excelente, tá? Top de linha, recomendo assim de olho fechado e principalmente pela localização, tá? Você vai estar perto de quase tudo, vai poder curtir tanto a cidade como vai poder pegar o carro e visitar todas as vinícolas ao seu redor, tá? Aí dos restaurantes, eu recomendei 3 restaurantes, esses, na minha opinião, um dos melhores restaurantes do planeta, chama-se Antica Corona Reale, o chefe chama-se Renzo, é Renzo o nome dele, ele esteve aqui no Brasil há uns anos atrás, uma pessoa super humilde, e lá aconteceu daqueles eventos que é justamente o meu amigo Jura me emociona, que é esse ovo que está aqui do lado direito, com tartufo, que eu comi de entrada e depois que acabou a comida toda, vocês querem sobremesa? Eu falei, não quero sobremesa, eu quero o ovo da entrada, e comi de novo o ovo da entrada, e era exatamente na última semana de outubro, tá, Flávio? Então eu estava no meio do festival do...
Temporada E aí do o cara ralou, você já sabe que eu já tinha tratado o italiano bem, ele ralou double point para mim no segundo. Claro. Ei, que beleza, Gastão. Numa cidadezinha chamada Cerveri, bem pertinho de Alba, tá? De carro é 10 minutos. Que beleza. Vamos em frente. Esse é outro lugar, esse é diferente do Antica Corona Reale. O Antica Corona Reale é um lugar para comer, ele não tem vista, não tem nada, é um lugarzinho, numa cidadezinha e tal. O Bóvio já é um negócio espetacular, tá? Vocês devem estar vendo aí nas fotos, além de uma comida extravagante, né? Tem uma adega espetacular e, se você tiver sorte, você pode sentar numa dessas mesas, que vai ser a grande parte, uma baita de uma vista, e é espetacular, tá? Também bem pertinho de Alfa, que Lamorra, tá? Lamorra lá do começo. E essa pasta aí, hein, Gastão? Nossa, também, anche tutto il tartufo. Tartufo com talharini, com rigatone, você tem tudo aí que você pode imaginar. É uma loucura. No Bóvio teve uma coisa linda que fiquei emocionado, porque eu fui lá no ano 2000, faz 20 anos. E eu reparei no dia que todas as mesas tomaram mais de uma garrafa de vinho. Nenhuma mesa ficou só com uma garrafa. Imagina isso, o giro, né? Todo mundo bebeu uma garrafa, at least, e pediram mais uma. A mesa que eu tava, pedimos umas 25, mas isso é que é segredo. E last but not least, numa outra cidadezinha, bem pertinho também de Alba, chama Prioca, tem um restaurante chamado Il Centro, tá? É espetacular também, tá? É um negócio assim, só de olhar as fotos que eu já me emocionei, tá? É coisa muito, muito top a culinária piemontesa, tá? Porque não sei se vocês sabem, eu também poderia falar, né? O melhor arroz do mundo qual é? O Carnaroli. O Carnaroli é de onde? De Vercelli. Vercelli é onde? Vercelli é uma cidade lindíssima no Piemonte. Tem uns risotos que os caras fazem, são absolutamente incríveis, tá? A massa, a trufa, o funghi porcini and so on, tá? Ele tem muito famoso, chama-se carne cruda albese. O que é a carne cruda? O nosso steak tartar cru albese. E muitas vezes os caras jogam a trufa em cima também. Então, um negócio assim, é assim, para comer, cara, é uma das capitais do planeta, essa mágica região da Itália, tá? Que beleza! Vamos às visitas imperdíveis aí, Gastão. Castelo do Barolo, tem que ir no Castelo do Barolo, é imperdível, é uma visita num lugar que você paga lá no ingresso e vai curtir, é lindíssimo, maravilhoso. Depois você tem que visitar essas cidades que são as principais que eu já falei para vocês. Eu fui em todas, conheci o bar da cidade, fui lá beber uma taça de vinho com o dono da padaria e tal. São deliciosos, Castiglione Faleto, Monforte d'Alba e minha favorita Serralunga d'Alba. E esse Il Palazzo del Vino, a Palazzo Ottolenghi, fica em Asti, tá? É um palácio grande lá na terra do tal do Moscato d'Asti, tá? E por último, Alba, não precisa nem falar, é aquilo que eu brinquei no começo, é que você anda na rua, parece que você está dentro de um tartufaio, tem os funghi porcini te perseguindo, é um negócio inacreditável. Você entra na loja, eu entrei numa loja lá que tinha tanta coisa de comida que eu falei para minha esposa, Bia, eu vou sair daqui que eu não estou aguentando. Era um negócio extasiante, é extasiante essa cidade, tá? É maravilhoso. 2 destaques finais, eu não consegui lembrar o nome fui visitar uma fábrica de queijo. Então eu fui lá pesquisar, e nesse dia que eu fui lá, eu assagei, né, provei 2 queijos que são queijos muito típicos, não só do Piemonte, porque tem robiola em várias regiões, como tem o Tomma, que é irmão do Tome da França. Tome da França é irmão do Tomma da Itália. E esses 2 queijos são os destaques absolutos da região do Piemonte. Você imagina o Gastão, num ritmo de vinhos e queijos, vai visitar uma fromagerie dessa daí, desses caras. Fiquei doido mesmo, visitamos tudo, provei tudo, comprei tudo na época, fiquei doido. Então eu recomendo, descobri o nome da fromageria que eu fui lá, como é que chama? Formaggio, eu não sei como chama, que eu tenho que descobrir, mas vale a pena provar qualquer robiola, qualquer toma, sendo de Alba, tá bem em casa. Grande Gastão, grande Gastão. Il Re del Vino. Tá aí, olha, siga Gastão aí no Instagram dele, olha, espetacular, o Gastão vai postando tudo que ele vai bebendo, que ele vai provando, que ele vai degustando, só coisas espetaculares, e ele fala com conhecimento de causa, ele posta e fala tudo sobre o vinho.
vale a pena seguir o homem aí, olha. Quero mais uma vez agradecer a Mistral, tá aí, grande Mistral, sempre nos apoiando. Um grande abraço pro Ciro, pro Rodrigo e pra Claudinha, que sempre dando grande força aqui pra gente, Gastão. Bem, Gastão, sua saudação final. O vinho é uma viagem e para mim é muito especial sempre estar com vocês, com os amigos, uma delícia ver as pessoas interagindo com a gente e falar de uma coisa que a gente ama tanto. Então é sem palavras e eu espero poder continuar viajando com vocês por muitos e muitos anos. Que maravilha! Cid Alvarez, direto de Nova York, manda sua despedida aí, Cid. Valeu, obrigado a todos. Valeu, Gastão. Obrigadíssimo por todos aqui pela presença. Obrigado, Gastão. Valeu, Flávio. Obrigado, até a próxima. Gastão, mais uma vez, obrigadíssimo pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua alegria que você passa sobre os vinhos aqui pra gente. E olha, só tenho a dizer uma coisa pra você, Gastão. Gastão, você é show, meu amigo. Muito obrigado. Um brinde final aqui, nós três aqui, ó. Tchim, tchim.